Olá, sexto ano! Meus lindos, hoje nós damos seguimento às nossas aulas. Nós vamos falar um pouco sobre formação parassintética, processos formadores por justaposição. Mas antes disso, a gente vai fazer uma retomada sobre a nossa aulinha passada, da aula 93 e 94, só pra gente aí fazer um resuminho, pra ver se vocês realmente conseguiram entender, ou de repente tirar alguma dúvida caso alguém tenha tido, tá bom? Então vamos à nossa aula de hoje. Espero que você esteja aí todo organizadinho, já com seu material, com as suas cores, suas canetas, para que a gente possa fazer as nossas anotações e, claro, se preparar para fazer os nossos exercícios depois, tá bom? Beijo grande em cada um de vocês. Fiquem com Deus. Beleza, então vamos voltar um pouquinho sobre o assunto desinências nominais e eu fiz um resuminho aí para você de gênero e de número, tá bom? Lembra que quando eu falar de desinências nominais, eu estou falando de feminino e masculino, tá bom? Então eu coloquei aí para vocês uma palavra, cachorra. Então, para eu saber que de fato é uma desinência nominal, eu preciso ter o oposto dessa palavra. E sempre vai ser direcionado aí pela desinência em O e A. Por isso eu coloquei o quadradinho aí para que vocês possam relembrar, tá bom? Então, ó, cachorra, cachorro. Então, eu tenho a mesma palavra no feminino e no masculino. Mas eu preciso lembrar também que, por exemplo, eu coloquei dois lembretes sobre cama e tribo. Cama e tribo não é sempre meu amor. Quando tiver a letrinha A no final ou a letrinha O, eu vou designar ele como uma palavra masculina ou feminina, certo? Porque não existe a palavra masculina da palavra cama. Eu não tenho cama e camo. Eu não tenho tribo e triba. Não existe, né? Então, eu só vou ter, de fato, uma desinência de nome se eu tiver o oposto dessa palavra. Então, aluno, aluna, tá bom? Menina, menino, cachorra, cachorro, gato, gata, tudo bem? Beleza? Aí nós vamos falar sobre o número, que é a desinência de número. Então, nessa parte eu vou ter singular e vou ter plural. Opa, tem que lembrar, o que é que vai designar para mim o singular e o plural? Então, o que é que vai designar? A ausência e a presença do S. Tudo bem? Então, cachorra, cachorras. Por exemplo, gato, no singular, gatas, no plural. Tá bom? Então, olha a diferença. De gênero, eu preciso do masculino e do feminino. E para o número, já vai ser a questão do singular e do plural. E a mesma coisa, chama atenção para a palavra pires e lápis. Aí não vai designar aí a questão de singular ou plural. É a forma da palavra, tá bom? Então, vocês precisam ter essa atenção para não confundir. Não é sempre que eu vou ter a palavra a vogal A no final, ou O, que ele vai ser masculino ou feminino. Eu preciso olhar, eu preciso realmente analisar para saber. E assim a palavra que tem a presença de S no final. Não existe pire e pires, não existe lápis e lápis, né? Então, essa questão aí, nessa palavra, ela não vai se encaixar com a questão de singular ou plural. Aí nós temos também, conforme o livro de vocês, que diz o seguinte: quando a função da forma, a palavra não apresenta o elemento mórfico, ela será indicada por um símbolo que tem uma bolinha e um tracinho no meio. Então, meus amores, nós temos uma atividade que vocês podem até de repente ter sentido um pouquinho de dificuldade aí, eu vou falar para vocês. Nessa questão, você só vai marcar com essa bolinha e o tracinho quando não existir esse morfema de desinência de gênero, por exemplo. Por exemplo, na palavra saudades, eu não digo que a palavra saudades é feminino ou masculino. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a bolinha, o tracinho e vou colocar o Szinho do lado, porque na verdade eu tenho como sentir saudade, né? Mas eu também posso sentir saudades. Então, se a palavra tiver com a presença do S, eu coloco o morfema 0, ou seja, a bolinha com um tracinho, e coloco o Szinho do lado. Ele não vai ser nem masculino e nem feminino. Tudo bem? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer essa duvidinha de vocês aí. E vamos lá passar para frente, que hoje nós temos o quê? Derivação parassintética. Vamos lá. Beijo!
Perfeito, então agora nós começamos com o assunto derivação parasintética. Aqui eu coloquei uma imagem igualzinha ao livro de vocês, para que vocês possam linkar. E é super interessante, porque aqui eu tenho uma formação logo na nossa imagem de uma derivação parasintética. Tia, o que seria essa derivação parasintética? Olha só, é simples, meu amor, é simples. A derivação parasintética, ela vai consistir no que? Quando ocorre o acréscimo de afixos, que meu aluno já sabe o que é aquele que vem o quê? Antes e depois. Então, seria o quê? O prefixo que vem antes do meu radical e o sufixo que vem depois do meu radical. Na parasintética, você vai ter essa formação ao mesmo tempo, ok? Você vai ter o acréscimo do prefixo e o acréscimo do sufixo. Eu tenho radical no meio e eu tenho as duas formações. A que vem antes e a que vem depois. E o que vai o quê? Originar para você uma outra palavra. Tudo bem? Então, olha só, o que diz o teu livro? A palavra desmatamento apresenta tanto quanto a palavra infelizmente, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, eu coloquei essa como exemplo também, tá? Então, eu tenho aí o acréscimo do prefixo des, né? Eu tenho mata como meu radical e tenho mento como meu sufixo. Então, ó, organiza aí na cabecinha. Meio, mata. Então, eu tenho antes, desmata. E tenho mais o acréscimo do sufixo, ó, desmatamento, tá bom? Então, ó, muito simples. Então, a gente vai ver outras palavras para que a gente possa entender de uma forma melhor. Então, ó, resuminho. Prefixo, eu tenho meu radical, certo? Que é aquela palavra que vai facilitar para originar outras palavras. Eu tenho meu radical. Vou ter o prefixo, que é aquele acréscimo que vem antes desse radical, ok? E eu tenho meu sufixo, que é o acréscimo depois desse radical. E quando eu falar parasintético, eu tenho esses dois acréscimos juntos ao mesmo tempo. Então, eu tenho radical e tenho o acréscimo do prefixo que vem antes dele e do sufixo que vem depois dele. Perfeito? Vamos lá, seguindo. Ah, muito fácil. Aí eu fiz uma síntesezinha aí para você, para facilitar esse entendimento. Peguei algo bem bacana, que são palavras que com a formação fica fácil a gente conseguir colocar esse conhecimento aí em prática. Olha só. Em síntese, é um tipo de derivação em que ocorre acréscimo de afixos da palavra primitiva, afixos, prefixo e sufixo. Perfeito. Aí eu coloquei infelizmente. Olha aí, aluno, eu tenho meu radical feliz. Tudo bem? Então, olha só que interessante. Se eu colocasse aí a minha mãozinha e cobrisse o sufixo, ainda assim eu teria uma palavra, ó. O meu radical feliz e o meu prefixo in. Então, eu teria infeliz. Porém, todavia, eu tenho uma construção aí de parasintética. Então, eu tenho o acréscimo do meu prefixo e do meu sufixo, o que vai permitir a você a montar uma palavra nova com uma palavra infelizmente. Percebe? Então, com a construção, com o acréscimo do prefixo e do meu sufixo, eu tenho uma outra palavra. Por quê? Analisa. Se eu tivesse só o prefixo e o radical, seria infeliz. Se eu tivesse só o meu radical e o sufixo, seria o quê? Felizmente. Mas como eu tenho esses dois acréscimos, então eu tenho uma outra palavra, uma terceira palavra, que seria a palavra infelizmente. Facinho, né? Perfeito. E também eu tenho aí embaixo, eu coloquei a palavra desalmado. Então, eu tenho alma como sufixo, tá? E coloquei aí o prefixo, que é esse acréscimo antes do meu radical. E depois o meu sufixo, que também é o que? Esse acréscimo depois do meu radical. O que possibilita para mim um surgimento de uma outra palavra, como palavra desalmado. Perfeito. Vamos à frente. Aí nós vamos falar sobre os processos formadores de palavras de justaposição. Embora para a gente cause uma certa
uma certa dúvida? Ai, será que isso é difícil? Será que é complexo, né? Não, meus amores, não são. Olha só, vamos ler o que está no seu slide. Ocorre quando os elementos ou palavras que formam os compostos estão justapostos. O que é justapostos? Vamos já descobrir. Isto é, lado a lado. Trata-se da junção de duas ou mais palavras ou radicais sem que haja alterações sonoras ou ortográficas. Isso significa que a alteração ocorre apenas no significado da nova palavra formada após a composição. Então, veja alguns exemplos. O que quer dizer? Quando a gente fala sobre a questão de organizar, de justapor, é colocar ao lado. Então, eu tenho para, então seria para mais raios. Tudo junto? Para raios. Passa mais tempo, passatempo. Pé de moleque. Segunda mais feira, segunda-feira, certo? Guarda-roupa. Gira mais sol, girassol. Audiovisual. Então, assim, existe aí a junção de palavras sem que haja, de fato, uma diferença fonética de som, sem que mude esse som das palavras. Então, nós temos audiovisual, para mais queda, paraquedas. Então, é super simples. Essa questão dessa formação de palavras por justaposição, você vai ter aí duas partes da palavra, juntando não vai modificar aí o sentido da palavra ou o sentido fonético dele, ou seja, o som da palavra que antes estava por pedaços, né? Agora juntando não vai perder a questão aí nem do som e nem do sentido. Beleza? Vamos lá para outro exemplo. Exemplo rápido aí, coloquei uma imagem para vocês. Essa composição é por justaposição ainda, então olha, roda mais pé, rodapé. Bem mais me mais quer, bem me quer. Aí você pode ter, por exemplo, a formação por duas, por três partes, né? De palavra como rodapé, duas, e como bem me quer, três. Não vai ter problema algum. É claro que mais à frente a gente vai ver por aglutinação, a formação por aglutinação, aí sim já muda essa questão do som e a questão do sentido. Mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Tudo bem, meus amores? A nossa aula hoje foi sobre formação, processo de formação de palavra, justaposição. Nós fizemos a retomada, né, sobre o assunto de gênero e número, só para te dar uma relembrada nesse assunto, para ficar aí bem claro na sua cabeça. Vimos derivação parasintética, você percebeu que não é algo de outro mundo, mas que a gente precisa ter o quê? O conhecimento a priori sobre o que é um radical, sobre o que é um prefixo, sobre o que é um sufixo, porque é super importante para que a gente saiba como esses acréscimos funcionam, para que dê tudo certo, a gente consiga compreender e consiga citar nossas questões. Realize as atividades após a cada página aí que foi falada, que tá no cantinho aí da tela de vocês, para que a gente possa colocar esse conhecimento em prática, tudo bem? Beijo grande, até a próxima aula, fiquem com Deus. Opa, voltei só para dar um recadinho para vocês. Gente, na cena dos nossos próximos capítulos, sobre o nosso assunto, sobre processos formadores de palavras, de composição, nós vamos ver a composição por aglutinação, tá bom? Então, já dá uma olhadinha nesse assunto, dá uma lida aí, para quando a gente vier com a nossa aula, já ficar tudo no esquema pra gente poder tirar as nossas dúvidas e aprofundar mais no conhecimento, tá bom? Agora sim, tô indo. Beijo, tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.